Bom, boa noite a todos, muita paz, uma alegria estar aqui de volta com vocês. Agradeço o convite e que Jesus nos abençoe em mais esse momento de reflexão. Então, a lição já dita, né, que nós vamos trabalhar aqui hoje, pensar um pouquinho sobre ela. O Emmanuel, ele comenta um versículo que está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17. E Paulo disse assim: E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Essa fala, né, de Paulo, nós vemos que eu pelo menos percebo que ela é bastante usada por irmãos de outras crenças religiosas, né? Eles têm bastante o hábito de dizer em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, e às vezes a gente pode até achar um exagero, né? Dependendo de cada um como analisa isso, mas a gente precisa ver que é algo bastante profundo isso que Paulo está nos orientando aqui, orientando aos Colossenses e a todos nós, né? Que tudo que fizermos, elevemos um pensamento, como se fôssemos buscar, né, a bênção de Jesus para a tarefa. Nós possamos fazer tudo em nome dele, né? Algo bonito isso, profundo. E eu me recordo que os apóstolos do Cristo, quando chegavam a operar alguma cura, eles costumavam também dizer, em nome de Jesus, ande, né? Em nome de Jesus, abra teus olhos, como que reconhecendo o benfeitor maior, como que ali mostrando que eles não passavam de instrumentos na mão do Cristo, reconhecendo que as bênçãos provinham dele. Então, penso eu que é importante nós desenvolvermos esse hábito de mantermos uma maior sintonia com Jesus, para todas as tarefas que venhamos a realizar, que a gente busque a sua bênção, né? O seu amparo, a sua luz. Afinal de contas, nós sabemos que Jesus é modelo e guia, como diz o livro dos Espíritos. Então, eu acho que de início já fica essa orientação importante de Paulo, né? Mesmo em tarefas pequenas. Penso assim que qualquer ato do dia a gente deveria levar uma prece rápida a Jesus, pedindo a proteção, pedindo o amparo, pedindo que abençoe, né? Acho que é um hábito bastante salutar. Então, Emmanuel começa a mensagem dizendo assim: a espera de resultados, depois de expressões e ações reconhecidamente elevadas, pode provocar enormes prejuízos em nossa romagem para a suprema luz. Então, aqui a gente começa a perceber, desde o início da mensagem, que o Emmanuel vai trabalhar essa fala de Paulo numa vertente, né? Poderia ali ele buscar outros ângulos da mensagem, mas ele vai trabalhar essa fala de Paulo no sentido de que nós não venhamos a esperar resultados. Por exemplo, quando a gente orienta alguém, oferece algumas palavras, semeia algo no coração de alguém, que a gente não espere a transformação do outro rapidamente. E também que não esperemos o reconhecimento, a gratidão. Eu vejo que ele trabalha nesses dois pontos nessa mensagem. Não esperemos para continuar agindo. E nesse sentido, eu me recordo o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, quando Kardec comenta, né, que muitas vezes nós, na nossa atual condição evolutiva, nós esperamos ainda o reconhecimento, o aplauso. Então, de certa forma, a gente já recebeu a recompensa. Então, não podemos esperar a recompensa de Deus. Porque recompensa não é apenas algo palpável, né, como um dinheiro, como um valor real, material. Também essas atitudes de reconhecimento, de aplauso, também são formas
de reconhecimento, né? Então, às vezes, a gente espera um pouco disso diante das boas ações que fazemos. Muitas pessoas, nós sabemos, ajudam muito quando diante de outros que percebem, que olham, né, que enxergam aquela ação. E às vezes sozinho com o necessitado, às vezes a pessoa não ajudaria. Então, é essa questão, né, de não esperarmos recompensa, que as nossas ações no bem possam ser cada vez mais, ficarem, né, cada vez mais entre nós e Deus. E Deus nos recompensará. Não que a gente fique esperando por isso. Porque uma bela ação que a gente venha a realizar, se a gente lá no fundo está esperando a recompensa, essa ação perde o brilho, né? Por isso que os espíritos, em geral, costumam dizer ajuda e passa. É muito interessante isso, né? Porque esse ajuda e passa é bem no sentido assim, nós semeamos, a gente lança sementes do amor, da fraternidade, do auxílio, mas não fiquemos esperando para colher os resultados. Ajudemos e passemos, né? Vamos à frente. Porque o resultado, na verdade, pertence a Deus. A colheita sempre é de Deus. E o Emmanuel continua dizendo: enquanto aguardamos manifestações alheias de gratidão ou melhoria, somos suscetíveis de paralisar nossas próprias obrigações, desviando-nos para o terreno escuro da maledicência ou do julgamento precipitado. E essa aqui é uma grande verdade que o Emmanuel coloca, né? Se nós ficamos nessa postura de esperar, fiz algo de bom para alguém, se eu fico esperando que ele venha me agradecer, que ele reconheça, que ele conte para outras pessoas, que me elogie, né? A gente fica, de certa forma, paralisado, né? A gente fica ali esperando isso e a gente não continua agindo. E ele diz aqui, então a gente às vezes deixa de realizar aquilo que nos cabe, porque nós temos que continuar trabalhando no bem. Então a gente ajuda alguém aqui, desliguemos desse, já ajudou esse, posso ajudar outro, né? Vamos à frente. E não ficar preso ali esperando o resultado, né? A colheita, ver o que essa pessoa vai reconhecer. Sigamos à frente. Porque senão ele diz aqui também, tem o risco da maledicência ou julgamento precipitado. Porque a gente pode começar a pensar, né? Por que a pessoa não reconhece? Por que a pessoa não me elogiou para alguém? Então a gente fica com esses pensamentos ruins e acaba perdendo o brilho da ação, né? Imagine, por exemplo, se a gente ajuda alguém, uma pessoa de repente está desempregada, a gente vai dar um apoio ali, né, com algumas questões básicas, essenciais, para que a pessoa reestruture a vida. De repente fizemos uma boa ajuda para aquela pessoa, ou nós, ou ajudando ali num grupo, que vai socorrer aquela pessoa que passa por uma fase difícil. Mas se nós, como diz Emmanuel, ficamos presos esperando reconhecimento, às vezes a gente fica esperando que essa pessoa volte para agradecer, que essa pessoa divulgue para outras pessoas o bem que nós fizemos. Então, às vezes, a gente cai nesse risco, além de ficarmos paralisados sem continuar agindo, a gente pode se entregar a essa maledicência, né? A esses julgamentos, por que não fez isso? E, às vezes, quem sabe, essa pessoa tem orado por nós todos os dias e nós não sabemos. Então, né, façamos o que é possível e não fiquemos esperando o resultado. Ele continua dizendo: quanto seja possível, distribuamos o bem, entregando nossas atividades ao Cristo, divino doador dos benefícios terrestres. Então, o caminho é sempre, né, fazer o bem, sempre aproveitar as oportunidades que cada dia Deus e Jesus nos reservam, porque todos os dias nós temos oportunidades. A gente não precisa pensar em obras grandiosas, mas coisas pequenas, todos os dias temos, né? Não só caridade material, esse que é o detalhe. Às vezes a gente foca muito em caridade material, de doar algo,
mas nós podemos doar de nós, de nosso tempo, da nossa atenção, ouvir alguém, né? Conversar com alguém de uma forma que possa ajudá-lo. Então, pensemos em cada dia, tenhamos olhos de ver as oportunidades que se renovam a cada dia, para que a gente possa, né, prosseguir agindo no bem, entendendo que o bem maior sempre provém de Deus e de Jesus. Nós somos apenas instrumentos, né, para que o bem se faça. Enquanto aguardamos manifestações alheias de gratidão ou melhoria, somos suscetíveis de paralisar nossas próprias obrigações, desviando-nos para o terreno escuro da maledicência ou do julgamento precipitado. Né? Desculpa, isso aqui eu já tinha lido, gente, me perdoe, acabei repetindo. A espera. Peraí, travei aqui. Me perdoe, tá? Estou com a mensagem no notebook aqui, acabei digitando a tecla errada. É perigoso estabelecer padrões de reconhecimento para corações alheios, ainda mesmo quando sejam preciosas joias do nosso escrínio espiritual. Em nossa expectação ansiosa por enxergar a soma de nossos gestos nobres, podemos parecer egoístas, ingratos e maldizentes. Então, aqui ele fala, né, também dessa questão do reconhecimento, mas aqui ele está tratando particularmente dos nossos entes queridos, nossos familiares. De repente, a gente ajudou um ente querido, né, um familiar querido, e até com eles, nós também podemos ficar nessa postura de esperar o reconhecimento. E ele diz que a gente pode revelar aí uma certa forma de egoísmo. E lá no fundo, né, a gente está pensando mais em nós do que no bem que podemos fazer. Estamos esperando ali sermos valorizados, né? Mostramos também uma certa ingratidão, porque nós também já recebemos quantas vezes das mãos deles o benefício, e se por nossa vez agora podemos ajudá-los, né? Não fiquemos esperando. E ele diz então: copiemos o pomicultor sensato, preparemos a terra, auxiliando-a e adubando-a. Em seguida, lancemos ao solo sementes e mudas valiosas. Então, esse exemplo que o Emmanuel coloca é interessante, porque o pomicultor é aquela pessoa que lida, né, com a produção de frutos, que estuda, que planta, que, né, cuida para ter uma boa produção de frutos. Então, ele diz aqui que o pomicultor sensato, né, antes de lançar as sementes ao solo, ele prepara a terra. E é interessante pensarmos isso. Tem até aquela parábola, né, do semeador. Na parábola a gente se recorda que Jesus fala de vários tipos de solo. Tinha o solo à beira do caminho, que a semente caiu ali, as aves comeram. Tinha o solo que tinha pedras, né, em meio à terra, aquela semente nasceu rápido, não tinha raízes. Tinha o solo com aquela terra onde tinha espinheiros, e os espinhos sufocaram a plantinha, e tinha também o solo com terra boa. Então, para que a nossa sementeira possa ser boa, então, se a gente quer ajudar alguém, levar uma mensagem de luz, falar do Evangelho, falar da mensagem do Cristo, da doutrina espírita, né, orientar alguém, então a gente deveria primeiro pensar em preparar a terra, né, ou seja, o solo daqueles corações. Então, às vezes, a pessoa está enfrentando dificuldades em sua vida, está numa fase difícil, ela, por exemplo, pode estar com necessidades básicas ali, carência de necessidades básicas, pode estar numa fase com uma tristeza maior, né, com desânimo. Então, a gente precisaria primeiro, antes de lançar a semente naquele solo, naquele coração, precisaríamos primeiro termos o bom senso, né, a empatia, a compaixão de auxiliar nas necessidades básicas daquela pessoa. Primeiro auxiliemos para depois lançar a semente, assim como ele diz aqui.
O pomicultor primeiro prepara a terra para depois lançar. Às vezes a gente pensa apenas em falar, falar, né? Nem sempre a pessoa está preparada para ouvir, para receber, porque às vezes ela tem carências maiores para serem tratadas primeiro. E eu acho que isso serve também na casa espírita, quando acolhemos os irmãos sofredores, irmãos necessitados, que a gente perceba quais são as necessidades, mas se há necessidades prementes, né, mais urgentes ali para serem tratadas. Lembrando que há sempre tempo para germinar, né? Como na parábola, a gente lança a semente, mas cada fruto vai demandar um tempo aí para a colheita, né? Aí ele diz: o serviço mais importante caberá ao Senhor da vida. Ele cuidará das circunstâncias favoráveis no espaço e no tempo, desenvolvendo-nos a sementeira, ou anular-nos-á o serviço, através de processos naturais, adiando a realização de nossos desejos, em virtude de razões que desconhecemos. Então, pensemos assim, de repente a gente, penso eu, né? De repente a gente lançou sementes no coração de alguém. Nós falamos para alguém, orientamos mensagens do Evangelho, falamos ali orientações, né? Tentando mostrar àquela pessoa, tentando despertar naquela pessoa bons sentimentos, né? Então, essa nossa sementeira, é que o Emmanuel está dizendo, Deus é quem vai propiciar as oportunidades, as provas. Então, a gente lança a semente, mas Deus permitirá aquela pessoa atravessar por certas situações, certas provas, para que ele perceba se a nossa sementeira foi válida, se aquilo frutificou realmente. Porque ele diz, ou então Deus mudará o curso das coisas, de acordo com a sua vontade sábia, né? De repente, uma desencarnação precipitada, de repente, muda o curso das provas. Deus é quem sabe a hora certa de cada coisa, né? Nós fazemos um plano, Deus faz outro. Mas Deus sempre nos oferece o melhor. E ele continua dizendo: o pomicultor equilibrado trabalha com títulos de sincera confiança no céu, ignorando de maneira absoluta se colherá flores ou frutos de suas obras, no quadro do imediatismo humano. Interessante pensarmos nisso aqui também, que ele fala, porque o trabalho do pomicultor, né, ele planta, ele lança sementes no solo, mas ele planta sem ter a certeza da colheita. Nós sabemos disso, né? Todos aqueles que trabalham com a agricultura, né, nas plantações de todas as formas, eles vão depender muito da natureza. Então, ele depende das chuvas, depende dos ventos, depende do sol, da temperatura. Então, todos esses fatores da natureza podem influenciar a colheita, né, para dar uma boa produção ou não. Então, é interessante que o Emmanuel destaca que o pomicultor ele planta sem ter essa certeza se ele vai colher. Então, ele precisa confiar muito que vai dar certo para aquele investimento que ele faz. Então, o Emmanuel traz isso para nós, né? Assim, nós também confiemos mais no alto, né? Em Deus, em Jesus. Ou seja, façamos todo o bem que pudermos, com a certeza de que Deus fará o resto. De repente, a nossa ação no bem, não, a gente julga que não foi totalmente eficiente, não contemplou todas as necessidades da pessoa. Mas desde que a gente agiu de boa vontade, de coração aberto para auxiliar, oferecemos o nosso melhor, Deus fará o resto, né? Que a gente confie que semeando o bem, de alguma forma, mesmo que não percebamos o resultado imediato, tenhamos a certeza que algo contribuímos, né, de alguma forma, para aquela pessoa. E ele diz ainda: ampara-se, todavia, na providência divina e trabalha sempre a benefício de todos. Ele está falando ainda do pomicultor, né? Ele ampara-se na providência divina, ou seja,
acima de tudo, ele confia no Pai maior, em Deus. Então, ele lança suas sementes, faz seu investimento no solo, confiando que Deus fará o resto, permitirá que a natureza contribua para que ele tenha ali a sua colheita. E ele, então, trabalha duro, né, para que muitos sejam beneficiados com aquele trabalho. E aqui me recorda uma frase do Evangelho também, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Então, sempre essa ideia de que façamos o nosso melhor, mas não fiquemos preocupados se as coisas aconteceram como nós gostaríamos que fossem, se os resultados não surgirem como nós esperávamos. Deus tem planos diferentes dos nossos. Se a gente fez aquilo que era possível, se a gente não desperdiçou a oportunidade de auxiliar, de orientar, de consolar, no momento que surgiu a oportunidade, tenhamos a certeza que Deus vai cuidar, né, da melhor forma e outras oportunidades surgirão. Cumpramos assim nossa tarefa, por mais alta ou mais humilde, operando invariavelmente em nome de Jesus. Junto dele, sejam para nós a glória de amar e o prazer de servir. Então, aqui ele volta lá no início da fala de Paulo, né? Tudo que nós venhamos a fazer, e façamos em nome de Jesus. Eu acho que é uma fala bonita essa de Paulo, né? Se a gente tiver isso, esse conceito conosco, tudo que eu for fazer, se intimamente eu pensar assim, eu vou fazer isso em nome de Jesus. É lógico que vai ser algo bom, porque se eu estou, né, em pensamentos rogando o amparo dele, é porque eu pretendo fazer algo bom. E quando a gente sintoniza com o coração de Jesus, nós vamos encontrar ressonância, vamos encontrar o amparo daqueles benfeitores, né, trabalhadores do Cristo. Então, acho uma coisa simples essa, mas de uma importância muito grande. Que a gente tenha esse hábito, né? Tudo que fizermos, pensemos, eu vou fazer isso em nome de Jesus. Eu estou rogando as bênçãos e o amparo dele para essa tarefa, né? Por mais simples que sejam, diz aqui Emmanuel, mas que nós tenhamos prazer de servir e a glória de amar. Olha que bonito isso, né? Porque servir, a gente vai compreendendo com a doutrina a importância de servir, ser útil. Esse é o caminho da evolução. Acho que fica muito claro isso. Jesus sempre disse, né? Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Eu vim para servir e não para ser servido. Quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. Então, assim, são muitas lições em torno da questão do servir, ser útil, se colocar a favor do semelhante, né? Então, ele diz aqui, prazer de servir. Então, essa seria a verdadeira caridade, né? Quando a gente tem o prazer, o amor, simplesmente em saber que estamos contribuindo para aliviar uma dor, para consolar, para matar a fome, quaisquer que sejam as necessidades. E a glória de amar, né? Que nós estamos aprendendo ainda essa conquista do amor mais puro. A cada nova experiência a gente vai desenvolvendo um pouquinho mais desse amor, a gente estagia por várias formas do amor aí, né? O amor de amigos, o amor de irmãos, o amor de pais, o amor de mãe. Então a gente passa por experiências diferentes para que a gente consiga alcançar o amor mais puro, né? O amor verdadeiro, aquele que Jesus demonstrou por todos nós. Então era isso, espero que tenha contribuído de alguma forma e que a lição possa ficar viva em nossos corações. Muita paz a todos. Vamos então agora, a partir desse momento, para a nossa vibração. Momento em que os nossos pensamentos, em forma de vibração divina, possam alcançar aqueles que se encontram necessitados,
seja de amparo espiritual, de amparo mental ou dores físicas. E que, de alguma forma, esses nossos pensamentos e sentimentos possam chegar a cada um. Possam chegar àqueles que se encontram nessas situações. Estejam eles em seus lares, nos hospitais, nos asilos, aqueles nossos irmãos que se encontram também nas cadeias públicas e penitenciárias, no cumprimento de tuas penas, aqueles nossos irmãos que se encontram no vício das drogas. Não podemos esquecer também daqueles nossos irmãos andarilhos, desamparados de tudo, desamparados de abrigo, desamparados de amigos, esquecidos totalmente pela sociedade. Aqueles também que perderam seus entes queridos e não estão conseguindo superar a dor da perda. Os que pensam em suicídio, na prática do aborto, na prática do homicídio. Que os nossos pensamentos, de todos nós, possam chegar a cada um, demovê-los desse pensamento, demovê-los da ideia do suicídio, do aborto e da prática do homicídio. Que os nossos pensamentos, em forma de luz, possam chegar a cada um, levando a eles o fortalecimento necessário para o enfrentamento desses momentos difíceis, onde cada um deles estão passando. Não podemos também esquecer que, neste momento, países se encontram em guerra, países se encontram em conflito. Pessoas estão sofrendo, jovens, velhos, crianças, adultos, idosos, homens e mulheres, sofrendo pelo orgulho, vaidade e egoísmo de governantes que não se entregam ao diálogo, e que nós possamos, de alguma forma, com esses nossos pensamentos, levar conforto espiritual a cada um daqueles que se encontram nesses campos de batalha e aos familiares que também sofrem por esses momentos. Nossa vibração de gratidão pelo nosso país, por esta pátria que nos acolhe, que nos dá o direito de viver livre, com as nossas crenças, com a nossa fé. Uma vibração especial pelos governantes, para que num momento de lucidez eles possam fazer coisas necessárias ao bem público, não pensarem no egoísmo, nas possibilidades individuais de cada um, mas fazer tudo para que a sociedade possa viver melhor. As nossas vibrações, por cada um de nós que participamos deste nosso evangelho online, pelos nossos familiares, por aqueles a quem nós endereçamos o nosso pensamento neste momento e que também estão passando por algum problema, que eles possam receber essa luz divina, fortalecendo, amparando a cada um. Nossas vibrações pelos nossos animais, por todos aqueles que neste momento necessitam dessas nossas vibrações, que elas possam chegar a cada nosso irmão necessitado e fortalecê-los para que eles possam continuar, assim como nós, a nossa caminhada em busca do divino. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus pela oportunidade que temos, cada um de nós que estamos aqui neste momento, ter a liberdade de participar deste evangelho e agradecer pela vida, agradecer por tudo e agradecer pela nossa família, agradecer pela cidade que temos e que assim seja.